Olá, eu sou a Fabrícia, sejam bem-vindos ao canal Energia Vital, um canal cheio de dicas ayurvédicas de como ter vida longa com saúde. Hoje, para desvendar quem somos, vamos falar sobre o humor kapha, um humor que causa imensos problemas a quem sofre de excesso de peso. Este humor apresenta as características dos elementos água e terra. As características da água nós já vimos no vídeo passado. Sabemos que ela é fresca, untuosa, pegajosa, úmida, macia ao toque e adaptável. A terra é fria, pesada, lenta, estável, imóvel e densa. Deixem-me dizer-vos que as características destas energias, Vata, Pitta e Kapha, podem se manifestar em qualquer um dos nossos corpos, tanto o corpo físico como o corpo mental, como o corpo emocional. A pessoa pode mentalmente comportar-se como Pitta, fisicamente ter as características de Kapha e emocionalmente comportar-se como Vata. Existem imensas combinações que podem variar o tempo todo. Só não nos podemos esquecer é que para existirmos necessitamos da presença destas três energias. Kapha significa o que adere ou se apega. É a energia que governa a matéria. É ela que dá forma e consistência à matéria para que possamos ver, pegar e sentir as coisas. É responsável por lhe conferir peso, coesão e estabilidade. Kapha, no nosso corpo, representa uma solução fluida que permite que todos os outros humores se desloquem de um lado para o outro no nosso corpo. É aquela parte de nós que é responsável por umedecer e lubrificar o nosso corpo. Está presente em todas as partes do nosso corpo que tenham propensão a estarem úmidas e a criarem muco, como é o caso do estômago e dos pulmões. Pessoas muito secas no trato com os outros, por exemplo, estão com falta de energia kapha. Kapha rege também o sentido do paladar e do olfato. Mas o reino de Kapha é o nosso lado emocional. Kapha rege as nossas emoções e os nossos sentimentos. Representa a capacidade que a nossa mente tem de se apegar às coisas, à matéria. Representa também a capacidade que nós temos de desejar algo e de nos apegarmos ao nosso objeto desejado. Quando as pessoas estão num estado de apego mental e emocional excessivo, elas estão com um desequilíbrio de energia kapha. E agora, como será fisicamente uma pessoa com grande percentagem desta energia kapha? Kapha é constituído pelos elementos mais pesados da natureza, água e terra. Então as pessoas com predominância desta energia tendem a ser grandes e pesados. Têm uma grande capacidade para acumular matéria, o que lhes confere uma grande tendência para aumentarem de peso. Conhecem aquelas pessoas que dizem que engordam só de respirar? E agora nós sabemos que elas têm razão, porque temos conhecimento de que os 5 sentidos engordam e kapha rege também o sentido do olfato. Pessoas com excesso de kapha têm uma tendência muito grande para não quererem se mexer. É aquela pessoa que facilmente fica sem fazer nada, simplesmente parada a contemplar a vida. Elas desfrutam com facilidade o momento presente. Como a terra e a água são elementos frios e pesados, a pessoa tende a sentir frio. Quanto mais frio está, menos vontade têm de se mexer. Por causa da presença da água, tudo neles tem uma umidade adequada. Isso torna-os psicologicamente pessoas bastante envolventes e com bastante jogo de cintura. A pele de kapha é suave, brilhante, úmida, pálida, gordurosa e fresca ao toque. Faz lembrar a pele de sapo. Todas as partes do corpo de kapha são bem formados e fortes. Têm cabelos densos e fortes, os dentes são fortes, bonitos e bem formados, normalmente branquinhos e alinhados. Não têm veias nem tendões salientes como era o caso de Vata. Os ossos tendem a ser grandes e largos. Os olhos são grandes e atrativos com pestanas densas. A parte branca do olho
tende a ser grande e esbranquiçada, diferente de Pitta, que está sempre com os olhos avermelhados. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o metabolismo de Kapha. Como será o metabolismo de Kapha? O metabolismo de Kapha é baixo e lento, trabalha a meio gás. Eles até têm um bom apetite, mas a digestão é lenta, o que acaba por influenciar muito no aumento de peso, mesmo que eles comam pouco. Têm tendência a digerir mal os alimentos pesados, principalmente os hidratos de carbono. Kapha, naturalmente, é uma energia que não tem grandes necessidades de alimento. Porquê? Porque ele naturalmente reserva grandes quantidades de energia. Por isso, quando estão em equilíbrio, tendem a comer pouco. São aquelas pessoas que passam bem quando saltam uma refeição. Sempre que pessoas desta constituição comem mais do que o normal, devemos suspeitar, porque com toda a certeza está a sofrer de fome emocional. Kapha tem uma grande tendência para sofrer de fome emocional. E quando isso acontece, passa a comer simplesmente pelo prazer de comer e não necessariamente porque o corpo está a necessitar de alimento. Inconscientemente está a necessitar de um abraço, vai e substitui por um chocolate. Como na maior parte das vezes ele não tem necessidade daquele alimento extra que ele vai consumindo ao longo do dia, o corpo não tem outra alternativa que não armazenar estas quantidades de energia em forma de gordura. O trânsito intestinal de Kapha é lento, ele tende a sofrer de prisão de vento. As fezes tendem a ser macias e pálidas. São pessoas que transpiram pouco. Não nos podemos esquecer que esta energia tem uma capacidade muito grande para acumular as coisas. Por isso, não vai querer deixar nada sair de dentro de si. É aquela parte de nós que sente prazer em dormir. O sono de Kapha é profundo e prolongado. Adormece com facilidade e tem muita dificuldade em acordar. É aquela pessoa que acorda sempre com vontade de continuar na cama. Para Kapha, a sua vida seria distribuída entre a cozinha, a cama e o sofá. São os dois maiores prazeres da sua vida. Dormir e comer coisas gostosas e fofinhas, assim como ele. Como será a mente de Kapha? Por ter água na sua constituição, Kapha é muito influenciado pelas suas emoções, uma vez que a água é o elemento que rege as nossas emoções. Como a Terra é uma força pesada e estável, é aquela parte de nós que tende para a mesmice. São pessoas que raramente se revoltam, têm um grande poder de adaptação e aceitação e contentam-se com tudo na sua vida. Mesmo que seja uma situação má, preferem permanecer na situação pelo medo que têm da mudança e da agitação que isso possa trazer à sua vida. Têm uma tendência inata para contentarem-se com tudo, só para não se mexerem. É aquela parte de nós que adora uma rotina, as coisas todas da mesma maneira, detestam mudanças. A vida é levada em câmara lenta, tudo é feito devagar e de forma ponderada. É esta energia que não nos deixa sair da nossa zona de conforto e enfrentar o desconhecido, porque o desconhecido causa instabilidade e desconfiança. Kapha é a constituição mais propensa a ser feliz. Quando está equilibrado, é relaxado e despreocupado com a vida. Gosta de viver o presente e é grato por tudo o que tem e vive bem com isso. Mentalmente, pessoas de constituição Kapha são pessoas de aprendizagem lenta. Elas têm dificuldade em aprender as coisas, mas quando aprendem, dificilmente esquecem porque têm uma memória muito boa. É aquela parte de nós que se lembra de algo que nos fizeram há uns 10 anos atrás. Ao pormenor, Kapha representa a energia do feminino que está presente em cada um de nós. Ela existe em maior quantidade nas mulheres, mas os homens também têm esta energia dentro de si. Ela representa o nosso lado materno, a nossa capacidade de amar e cuidar do outro e de nós mesmos. E tanto o homem como a mulher têm a capacidade de desempenhar muito bem esta função materna graças à presença da energia Kapha. A vida de Kapha é, de um modo geral, gerida pelas emoções. Kapha é a personificação do amor. São pessoas amorosas, românticas, sentimentais e que choram com facilidade. São pessoas que prezam muito a presença do outro. São cuidadosas, devotas e leais e prezam muito os vínculos que assumem.
São bastante companheiras e gostam de servir. São aquelas pessoas que servem o outro só pelo prazer de servir. Têm muita consciência da presença do outro. Se o outro por alguma razão está triste, Kapha vai e oferece-lhe um abraço. Percebe muito bem os outros e os seus sentimentos. Mas quando esta energia está em desequilíbrio, ela reproduz muito bem os sentimentos dos outros. Se a pessoa está triste, Kapha vai e fica triste juntamente com a pessoa. É uma energia bastante ponderada. Pensa muito bem os pós e os contras antes de tomar alguma decisão na sua vida. Adoram assumir compromissos. Se for para a vida toda, tanto melhor. É calmo por natureza. Sabe que tudo na sua vida tem um tempo para acontecer. Por isso, é com naturalidade que espera até que as coisas aconteçam. É bastante sedutor, envolvente e acolhedor. É aquela pessoa que tem sempre um agrado para fazer a alguém. Por causa disso, eles são excelentes vendedores e ótimos comerciantes. São bons pais e provedores e adoram cozinhar para famílias e amigos. Por isso, podem ser bons chefes de cozinha e podem ser também excelentes cantores, uma vez que normalmente as pessoas com predominância desta energia têm uma voz muito bonita, e são bons também a gerirem bens e empresas bancárias. São pessoas que facilmente acumulam riqueza e conseguem mantê-la. Por isso, têm uma tendência muito grande para serem ricos. Primeiro, por serem bons vendedores. Em segundo, por causa desta característica que eles têm de acumular as coisas, é com facilidade que eles conseguem acumular fortuna. Não são tão criativos e inovadores como Vata e Pitta, mas são excelentes empreendedoras para dar continuidade e fazer crescer projetos já iniciados. Gostam de sentir que fazem parte de um projeto, um grupo, uma associação ou uma equipa. Psicologicamente, pessoas com grande predominância desta energia, as emoções regem a sua vida. Elas tendem a ter um temperamento muito emocional. Kapha é a personificação da mãe, do amor e do afeto. Por isso são pessoas com muito amor para dar. É aquela pessoa que dá sem a pretensão de receber nada em troca. Quando em desequilíbrio sofrem de forte apego, tendem a ser possessivas e avarentas. Elas tendem a ser extrovertidas na intimidade com amigos e familiares, porque têm dificuldade em se relacionar com o diferente, com o que é estranho. Não gostam de ferir ninguém, mas se for uma pessoa estranha, eles podem ser indiferentes. Em desequilíbrio, eles tendem a sufocar as pessoas que gostam. Que doenças afetam Kapha? Quando está em equilíbrio, Kapha dificilmente adoece. Por conta da sua constituição, são pessoas fisicamente resistentes e saudáveis. Mas quando se desequilibram, têm a tendência para sofrer com sinusites, rinites, bronquites, toda aquela doença que causa excesso de muco. Eles sofrem muito com excesso de muco, catarro e expectoração na garganta e no nariz. E sofrem com as mãos úmidas. Sabem aquelas pessoas que a meia volta parece que as mãos estão molhadas? É desequilíbrio de energia Kapha. Só uma curiosidade. Esta energia está naturalmente presente na primeira infância. Não é por acaso que as crianças passam a vida com o ranho no nariz. Têm tendência para sofrer com excesso de peso e retenção de líquido. Normalmente, uma pessoa com desequilíbrio de Kapha deveria beber água apenas quando sentisse sede, para não correr o risco de a água não ser digerida e acumular-se nas células. Elas sofrem de diabetes tipo 2 e colesterol, que normalmente são doenças associadas a excesso de apego. O nosso lado Kapha tem uma tendência para acumular sentimentos durante muitos anos. E isso depois acaba por gerar doenças. São pessoas muito dramáticas. E quando este seu lado está em desequilíbrio, existe uma tendência para aparecer diabetes e problemas cardíacos também. Sofrem com bócio e quistos. Na verdade, toda a doença que tende a acumular matéria no corpo tem a ver com desequilíbrio de Kapha. Estão sempre com sono. É aquela pessoa que está sempre com vontade de dormir. Como sofrem com excesso de peso, ele dificulta a pessoa levantar-se da cama. Na verdade, o excesso de peso torna a vida das pessoas muito difícil. Têm dificuldade em se mexer para fazer seja o que for. Sofrem muito com a preguiça também. Por terem em si a estabilidade da energia da Terra,
têm uma tendência para a não ação. Estão sempre com falta de energia. Sofrem de todo o tipo de distúrbio alimentar, indigestão, anorexia, bulimia e por aí vai. Sofrem de boca nervosa, têm que estar sempre a mastigar qualquer coisa. Sofrem com a depressão, com a timidez, também sofrem com arteriosclerose e urticária. E agora, meus queridos, o que será que desequilibra a energia CAFA? O que é que nós podemos fazer para manter esta energia que tanto trabalho dá a tanta gente? Porque é através dela que nós ganhamos peso. Ela tem a capacidade de nos fazer acumular matéria. Que tipo de alimentos nós podemos comer para fazer com que esta energia se mantenha em equilíbrio? Isso vamos ficar a saber no próximo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha conseguido ampliar ainda mais a vossa consciência acerca de nós mesmos. Se gostaram, deixem o vosso like, partilhem com todas as pessoas a quem vocês desejam vida longa com saúde. Aquele beijo e vida longa com saúde para todos vocês.